Oi pessoal, tudo bom? Vamos continuar então com os nossos desenhos, agora com o exercício B. Hoje eu vou estar apresentando, desenvolvendo esse desenho, né? Que é o desenho do exercício B que está aqui embaixo. Esse desenho eu coloquei em PDF, tá? Ali no Moodle, vocês podem abrir para ter acesso a ele, tá certo? Hoje a gente vai ver mais algumas ferramentas que são importantes para fazer o desenho, certo? Na aula passada a gente viu basicamente o círculo, linha e a configuração do snap. Então, esse desenho a gente também vai usar círculo e linha, tá? Quando eu começar fazendo a linha, verifiquem se o orto está ligado, né? Por quê? Porque eu preciso desenhar uma linha inicialmente para esse desenho, uma linha reta, né? Eu não posso uma linha reta sem ângulo, ou seja, vertical horizontal, eu não posso desenhar uma linha inclinada. Então, 266, Enter. Pessoal, isso é uma coisa muito importante, que eu acabo percebendo muito em alguns projetos errados, tá? O que acontece? Se você não utilizar o orto para fazer uma linha e você fazer uma linha que você achar que ela está reta, muitas vezes ela não pega um ponto de referência correto e ela fica incorreta. Aí quando você faz uma imagem um pouco maior, você tenta rachurar ela, pintar ou medir a área, você vai ter um problema, porque ela não vai entender que aquilo é uma área fechada. Então, eu recomendo que vocês sempre utilizem o orto para fazer essas linhas verticais e horizontais. Em projeto a gente usa muito essa ferramenta, então é importante conhecê-la bem. Dando sequência, eu tenho de 45, né? E, pessoal, olha só, basicamente é isso que eu tenho de informação do meu desenho. Esse desenho é um desenho um pouco mais difícil, como eu comentei, que seriam os próximos. Então vem a dúvida, como é que eu faço o resto desse desenho? Hein, pessoal? Bom, existem algumas formas de fazer o restante desse desenho. Eu vou mostrar uma delas, tá? Uma delas é utilizando a ferramenta Polar, que está aqui embaixo. Habilitei a ferramenta Polar. Quando eu habilito a ferramenta Polar, eu consigo escolher um ângulo que não é somente um ângulo reto. Então eu coloquei ali um ângulo de 45 graus. Aí com isso, quando eu começar a fazer a linha aqui, ó, aparece uma setinha verde, né, que é com ângulo de 45 graus. Ou seja, se eu tiver com a minha linha sobre essa linha, a linha que eu estou desenhando sobre esse pontilhado verde, a minha linha vai ficar com 45 graus que eu quero. Então, vou colocar aqui 266, Enter. Poxa, professor, mas não tem 266 na cota aqui, ó. Cadê esse 266 nessa cota aqui? Verdade, pessoal. Mas esse desenho aqui, ele é simétrico. Então, ele tem essa base dele igual nos dois lados, tá certo? Então, a gente considera que ele tem 266. Eu já tô com... com ele aqui desenhado agora, essa parte. Certo? Então tá, beleza, vamos lá, vamos dar sequência. Pessoal, percebam que eu tenho aqui essa esfera, né, do desenho. Vamos lá, vamos tentar fazer. Se eu pegar, eu vou mostrar algumas opções, né? Olha só que interessante. Eu tenho o círculo, da seguinte forma eu posso fazer círculo, centro e raio. Era o que eu estava usando anteriormente. Eu pegava um ponto de centro e fazia o raio. Não está aparecendo no vídeo aqui, tá, pessoal? Aqui do lado. Opa, aqui. Só que se vocês deixarem o mouse sobre a ferramenta círculo, vai aparecer uma série de opções aqui, tá? Essas opções são as opções de como fazer o círculo. Então, a primeira é centro e raio, centro e diâmetro, 2 pontos, 3 pontos, tan raios, tan. Neste caso, a nossa figura é tan raios. Por quê? Olhem para a nossa figura aqui embaixo. Vamos lá? Aqui. Opa, aqui. O que a gente tem? A gente tem esse círculo tangenciando tanto a parte que está na horizontal, quanto essa parte, aqui a tela ficou ao contrário para mim, quanto esta parte aqui que está com esse ângulo de 45 graus, certo? Então, a figura, o círculo está tangenciando ela. Vamos lá?
Então eu vou pegar tantan raios. Aí o que eu faço? Seleciono a de baixo, seleciono a de cima. Bom, tantan, eu selecionei as referências de tangente e raio, que o meu raio é de 110, conforme está sendo mostrado no desenho. Uou! Olha só que legal, pessoal. Aí consegui fazer o meu círculo tangenciando as duas e com isso eu consigo dar sequência no meu desenho, certo? Agora eu vou clicar novamente em círculo, agora vai ser círculo e raio, por quê? Porque eu vou pegar o centro do outro como referência e vou fazer o outro círculo. 60, Enter. Então, olha só, já tenho a outra com 60, certo? Eu sei que aqui embaixo eu tenho uma linha que vai a partir de 45 para cá, certo? Eu não preciso definir o ponto do fim dessa linha. Olha só, pessoal. Ah, não, fez errado. Não, pessoal, isso aqui é só uma linha de referência. Agora, o que eu vou fazer para ter esse ângulo de 45? Ah, eu posso usar o círculo? Posso, mas existe uma ferramenta que é mais apropriada para isso, que é o Fillet, tá? O Fillet, ele cria um chanfro. Eu vou clicar nela. Ó, aí quando aparece o Fillet ali nos comandos, vai aparecer para você voltar, polyline, raio, trim, multiply, né? No caso, a gente vai clicar em R, que é raio. Por quê? Porque a gente precisa definir o raio deste corte. No caso ali, a gente tem um raio de 15, então R, Enter. Aí eu vou selecionar 15, Enter. Aí eu vou pegar um lado da linha e o outro lado da linha. Pá! Olha só, pessoal. Fechou? Fechou com o cantinho aqui da figura? Beleza. Vamos lá, então. Eu tenho a mesma coisa aqui. Pessoal, aí rola um segredinho também. Muitas vezes isso não funciona por causa do ponto de referência, tá? Aí a gente tem que usar tantan raios, tá certo? Vamos tentar fazer. Fillet novamente. R, Enter. De raio. 40, Enter. Seleciono um lado, seleciono o outro. Opa, funcionou. Olha só que legal, funcionou, fechou, né? Então, eu posso fazer exatamente a mesma coisa para o outro lado da figura. Lembrando que agora eu estou trabalhando em 45 graus. Então, eu coloco a distância, eu coloco uma linha aqui que ela não necessariamente, ela só precisa estar alinhada, né, com aquele ângulo de 45 graus, ela não precisa ter fim, por quê? Porque ela é só uma linha de referência que eu vou fazer um corte. Aí eu faço o corte, primeiro o corte de 15, então R, Enter, 15, Enter, pego um lado, pego o outro, fechou? Olha ali, pessoal, fechou o 15, solta a ferramenta, pego ela de novo, configuro o raio, agora é de 40, Enter, clico na figura, clico na outra, fechou. Aí, para fechar a figura, como na anterior, eu dou o trim, né, para cortar a figura. Então, eu dou o trim, que está no Modify. Tá? Hoje a gente está trabalhando um pouco mais com o Modify. Eu vou mostrar mais uma ferramenta hoje no Modify, além do trim, tá? Vamos lá. Bom, hoje além do trim a gente aprendeu o Fillet, né? Então tá, vamos lá. Trim, dou Enter para selecionar todas e agora eu corto o que não faz parte do meu desenho. Pá, deu. Pessoal, vamos comparar. Vamos comparar. O desenho está pronto. Vamos comparar para ver se fechou. Lembrando que por enquanto a gente não está fazendo cotas, né? E nem configuração de layers. Comparem aí, pessoal. Comparem o desenho deste lado aqui. Agora eu não sei se vai aparecer na esquerda ou na direita para vocês com o desenho de baixo. Fechou? Beleza. Agora eu vou mostrar mais uma forma, aproveitando esse desenho, que esse é um desenho bem legal, tá? Vou mostrar mais uma forma de fazer esse desenho que talvez vocês gostem. Vamos voltar para o desenho, vou dar um Ctrl Z aqui, né, só para voltar. Vamos dizer que a gente estava nessa etapa, que eu tinha feito um lado, certo? Eu vou pegar, selecionar isso aqui e vou pegar a ferramenta espelhar. Ponto de referência é o meu ponto aqui. Olha só, pessoal. Nossa, que massa. Tá vendo?
Se eu espelhar para cá vai ficar errado, mas eu consigo espelhar e dessa forma eu não preciso refazer o desenho novamente, certo? Eu vou espelhar para cá só para dar um rotate ali, tá? Bom, como o ângulo está 45 graus, ele não está conseguindo espelhar a figura para 45 graus. Então, o que eu fiz? Eu espelhei ela de um lado para o outro. Ali no final, ele perguntou se eu queria apagar a anterior ou não, tá? Eu dei não para que ficasse ela desse lado aqui, né? Então, agora eu tenho uma figura espelhada. E eu vou dar... Vamos aprender mais uma ferramenta hoje. Olha só que legal. Rotate. Rotate. Clico no rotate, clico na base, clico no ponto. Nossa senhora. Vocês viram como foi mais rápido, pessoal? Olha só. E aí, gostaram do mirror? Mirror é espelhar. Então, assim, para fechar a aula, o que eu fiz agora? Fiz a mesma figura utilizando outras ferramentas. Então, esse é o foco dessa disciplina, pessoal, é treinar. Conforme vocês forem conhecendo as ferramentas, vocês vão aprimorando o desenho e a velocidade de desenvolvimento deste. Percebam que eu fiz metade do desenho e podia ter feito a outra metade. Da mesma forma, desenhando linha após linha. Imagina se isso fosse um desenho enorme. Não seria interessante fazer. Então, o que eu fiz para conseguir concluir esse desenho? Eu peguei e espelhei, né, com a referência ao ponto que eu tinha para a outra linha e depois que eu espelhei, porque eu espelhei ficou na horizontal, eu dei um rotate de 15 graus ali, com essa mão, né? Para quê? Para que ele ficasse exatamente na posição que eu queria. E com isso eu poupei um monte de ferramenta. Na verdade, um monte de comandos, né? Eu precisei usar só dois, que foi o mirror e o rotate. E eu estava com o desenho no mesmo nível do desenho anterior. Então aí a gente tem uma alternativa de ferramenta que também é muito importante para que vocês consigam fazer os desenhos. Certo, pessoal? Bom, com isso eu encerro a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse desenho, né? Também um desenho mecânico. Eu vou estar passando a próxima aula também um desenho. Eu gostaria que, como eu tinha comentado antes, eu gostaria que vocês estejam fazendo esses desenhos, né? Vamos combinar alguma forma aí de estarem postando esses desenhos, tá? Lá no Moodle. E tentem fazer eles antes da aula. Esse é o maior desafio, né? O maior desafio é tentar fazer antes da aula. Depois que você já conseguir fazer o desenho, basta você assistir o vídeo para que você veja se você acertou as ferramentas, né? Se você desenhou ele da forma mais rápida, se você conseguiu talvez usar até outras ferramentas para fazer o desenho e dessa forma concluí-lo com mais rapidez, né? Lembrando que a precisão neste desenho ela é necessária, a rapidez é uma vantagem. Então não adianta a gente fazer rápido e fazer mal feito. A gente tem que fazer rápido e correto. Tá certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigado e uma boa semana.